Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É sobre isso que temos falado neste mês. E você, como está? Tem buscado a Deus? Tem orado? Como está a sua vida espiritual? Eu sei que a saudade de estarmos reunidos aqui, mais uma vez, está no seu coração, assim como está no meu, e espero que isso muito em breve se realize. Mas até lá, a nossa esperança tem que estar em Deus. E o momento que nós temos nesse domingo de juntos, não aqui nesse local, mas em nossas casas, em nossos lares, com nossas famílias, reunidos, mas juntos estarmos buscando ao Senhor, é esse. Então aproveite esse momento, louve a Deus, engrandeça ao Senhor, ouça da palavra e pratique no seu dia a dia aquilo que vamos ouvir daqui a pouco. Fique com Deus, que o Senhor nos abençoe.
Bom dia, irmãos. Nesta manhã nós vamos dar seguimento à série de mensagens O que pode me dar esperança? Nesta manhã nós vamos estudar e meditar a respeito da esperança de Abraão em Deus, a esperança que Abraão nutria em Deus. E para isso nós vamos ler, e eu peço que você acompanhe, o texto de Gênesis 22, dos versos de 1 a 5 e de 10 a 12. A palavra diz assim: Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: Estou aqui. Então Deus disse: Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha, que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram juntos com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino e não faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Nesta manhã, então, nós vamos meditar a respeito desta esperança que nutria Abraão, essa esperança que cuidava do coração dele e que fazia com que ele caminhasse junto com Deus. Abraão, ele era um forasteiro que vivia nas terras médias antigamente e em algum momento da sua caminhada Deus o chamou. Deus chamou Abraão. Ele vivia nas terras deles e ele era rico, né? Ele era um homem rico, um homem cheio de dinheiro, com uma família boa. Ele cuidava dos seus servos, mas ele não tinha um filho ainda. Ele era sozinho, ele e Sara, a sua esposa. Deus o chamou e disse que dali em diante os dois caminhariam juntos. E ele faria Abraão um pai de uma nação futura. Deus prometeu isso a Abraão. Abraão e a sua esposa, eles não podiam ter filhos, né? Mas Abraão confiou em Deus, entregou a sua vida em Deus e passou a ser um amigo de Deus. Então Deus abençoou o casal com Isaque, o filho daquela promessa que Deus havia feito. Deus deu um filho a eles, que era o único filho de Abraão, o filho que Deus havia dado em cumprimento ao que ele havia dito a Abraão. No início do texto, então, nós lemos: Algum tempo depois, bem no início, no primeiro versículo, Deus e Abraão já haviam caminhado juntos há um tempo bem grande. Eles já eram amigos de longa data. Mas Deus, ele reservava algo novo para aquele momento. Aquele momento era um momento diferente. Então, o texto diz: algum tempo depois de tudo aquilo que se passou, Deus caminha conosco também e quer que a nossa esperança nele seja aumentada. Abraão passou por vários desafios durante a vida dele, até que ele chegasse àquela conversa com Deus. Abraão passou por dificuldades, passou por vários momentos de angústia, de desesperança, até que ele chegasse àquele ponto. E Deus queria mostrar a Abraão que a fé e a esperança dele poderiam ser ainda mais aumentadas. Dessa mesma forma, Deus convida a todos nós, em vários momentos da nossa vida, a caminharmos e a nutrirmos esperança nele, sermos mais esperançosos no que Deus pode fazer por nós e nas misericórdias de Deus. Em um segundo momento, Deus diz a ele: queime o seu filho como sacrifício. Esta é uma dura verdade que Abraão teve que ouvir. Deus pediu a Abraão tudo o que ele amava naquele momento. Primeiro, o seu único filho, o filho da promessa. Segundo, Deus pediu que ele mesmo sacrificasse Isaque, ele mesmo matasse Isaque e oferecesse Isaque em sacrifício. E terceiro, Deus também pediu toda a esperança que havia dado a ele a respeito de uma descendência, através de Isaque, que era o filho de toda aquela promessa que havia sido dada a ele a respeito de uma nação futura. Deus pediu essas três coisas que estavam no coração de Abraão, que eram muito valiosas para ele.
Dessa mesma forma, há momentos onde Deus exige de nós todas as nossas forças. Ele não faz isso para que a gente fique fraco, para que a gente se esgote, para que a gente perca as nossas forças, mas para nos dar uma nova esperança somente nele. Então, quando Abraão tinha uma esperança no filho, nas coisas que ele via, nas coisas que ele podia tocar, nas coisas que ele podia vivenciar, Deus chama ele: olha, Abraão, agora você vai ter que dar um salto maior, um salto de esperança maior. Você vai ter que esperar em mim com mais força, com mais consistência. E Deus, ele nos chama dessa mesma forma. Deus nos convida para caminhar com Ele, Ele nos chama pelo nome. Em algum momento, Ele quer que nós estejamos mais unidos a Ele. E Ele prepara algo para nós. Não necessariamente algo como Abraão passou. Às vezes é algo como nós estamos passando hoje nos nossos dias. Nós devemos estar atentos ao nosso ouvido quando Deus chama. Chama pelo nome, chama a mim, chama você, chama a todas as pessoas que são filhos dele, amigos dele. Então, o que acontece é que Abraão se levanta de madrugada. A confiança em Deus estava acima de tudo para Abraão. E ele prova isso, porque ele sabia em quem nutria a sua esperança. O ato dele levantar de madrugada significa que ele estava com vontade de fazer aquilo que Deus pediu a ele. Ele não tardiou aquilo, ele não deixou para o último momento, né? Ele não atrasou aquela tarefa, mas logo quando amanheceu o dia, quando o sol raiou, ele já saiu para cumprir o que Deus havia exigido dele. Conosco não pode ser diferente. Mesmo que seja difícil e pareça que nada faz sentido diante do que Deus está nos mostrando, nós estamos caminhando em uma trilha que fará com que a gente sofra, né? Se Deus nos chamou, nós devemos seguir em frente. Nós estamos sendo abalados por esse momento, um momento difícil, mas devemos enxergar: Deus está me levando para um lugar dele. Assim como Deus levou Abraão para um lugar onde os dois tiveram um momento onde Deus se revelou para ele, revelou um motivo de esperança para ele, Deus também está cuidando de nós em todos os momentos. Independente do que está nos cercando, Deus está nos levando para um lugar mais próximo dele. Então, muitos de nós estamos passando dificuldades, né, durante todo esse período, durante essa crise, essa pandemia, e nós devemos enxergar: olha, se eu estou passando por isso, Deus de alguma forma está cuidando de mim. Deus está caminhando comigo, Deus está comigo e eu sou amigo de Deus. Foi isso que Abraão fez. Sempre pronto a ouvir a voz de Deus, sempre pronto a levantar, até mesmo de madrugada, para obedecer uma tarefa tão difícil conforme ele foi chamado. Diante de toda a caminhada, onde eles foram até o lugar onde Deus havia reservado, Abraão conversa com os servos, né? 2 servos foram juntos, e ele diz: olha, fiquem aqui, daqui a pouco nós voltamos. Abraão, ele sabia que servia a um Deus misericordioso. Por isso ele diz aos seus companheiros que ele e o menino voltariam. Ele diz: olha, esperem aqui que daqui a pouco nós voltamos. A esperança em Deus deve pautar as nossas vidas. Diante de tantas adversidades, devemos olhar para o céu e agradecer, porque diante de uma multidão, Deus chamou cada um de nós para caminhar com Ele. A esperança nessa misericórdia é o que muda a nossa vida. Existem bilhões de pessoas, mas Deus conhece cada um de nós. Deus conhece e sabe o nosso nome e conhece o que nós fazemos e conhece a nossa vida. É interessante que a esperança de Abraão estava justamente nisso. Ele sabia que Deus o conhecia, ele sabia que Deus o acompanhava, sabia que Deus faria o melhor para ele. E essa confiança faz com que ele diga aos servos: olha, nós vamos voltar, porque eu confio que Deus é misericordioso. Da mesma forma, nós devemos nutrir essa esperança em nós. Saber que, diante das dificuldades, Deus vai fazer o melhor para nós, porque Ele é misericordioso.
Deus ele é gracioso e ele cuida de nós verdadeiramente como um pai cuida do seu filho, assim como Deus cuidou de Abraão naquele momento. Abraão, então, ele sobe até o monte, leva a lenha, leva a sua faca e leva o menino que era o sacrifício. Ele prepara tudo e quando ele estava pronto para matar o seu único filho, a quem tanto amava, do céu surge uma voz: não machuque o menino, agora sei que você teme a Deus. Abraão ele estava pronto para cumprir a ordem de Deus. Seu coração devia estar altamente perturbado. Afinal, ele estava entregando tudo o que mais amava. Estava entregando a esperança que ele tinha na promessa de Deus. Deus havia prometido uma nação através da sua família e naquele momento ele estava perdendo o seu único filho. E essa promessa possivelmente não haveria de ser cumprida, mas a esperança dele disse algo diferente disso e ele estava pronto para cumprir a tarefa que Deus havia chamado ele. Mas Deus misericordioso, o Deus em quem Abraão confiava, o Deus em quem Abraão nutria esperança, ele intervém na história e diz: olha, não faça isso. Eu sei que você é o meu amigo, eu sei que você é alguém que me ama. Deus intervém e nos ensina que a esperança não estava no menino, mas nele. Deus era e é o único capaz de nos guardar e salvar. Tudo pode conspirar contra nós. Mas se Deus é o nosso amigo, então a esperança é que Ele guie os nossos passos e nos salve. A esperança não pode estar nas coisas que nós vemos, nas coisas que estão diante de nós, porque essas coisas, elas, em algum momento, vão nos decepcionar, vão falhar conosco. Mas a nossa esperança, se ela estiver depositada em Deus, nós então seremos salvos e cuidados por Ele, porque nós entenderemos que em todas as coisas Ele é misericordioso, Ele cuida de nós. O interessante, diante de toda essa história, é que Deus passou pelo mesmo caminho de Abraão, sabendo, no entanto, tudo o que aconteceria. Abraão ele não sabia aonde ele levaria Isaac, porque Deus falou que era para ele ir até um lugar, mas não revelou qual lugar exatamente que era para ele oferecer o seu filho. Abraão também não sabia se Isaac seria poupado ou não por Deus, mas ele confiava em Deus. E ele também não sabia exatamente como tudo isso ia acontecer, como seria o desfecho, se haveria ou não uma nação, se a promessa seria ou não cumprida, mas ele confiou em Deus. Acontece que Deus passou por isso sabendo o que iria acontecer. Ele revelou a Abraão tamanho seria o seu sofrimento ao entregar seu filho amado, Cristo Jesus. Deus ele passou pela mesma angústia que Abraão passou, porque ele entregou o seu filho amado, Jesus Cristo, para morrer. A diferença é que o Filho de Deus não foi poupado. Não houve um cordeiro naquele momento que substituísse o sacrifício de Cristo, porque Cristo mesmo era o sacrifício. A nossa esperança está em Cristo, que não foi poupado desse sacrifício, mas sofreu a morte de cruz. No entanto, ele ressuscitou ao terceiro dia. E essa ressurreição, ela nos deu a possibilidade de termos uma vida através da morte de Cristo. Quando Cristo é levado até a cruz do Calvário e ele morre a sua morte de cruz, Deus nos dá a possibilidade de morrermos com a nossa velha natureza juntamente com Cristo. A natureza de pecado, a natureza de alguém que não poderia de forma alguma ser amigo de Deus. Mas quando Cristo ressuscita ao terceiro dia, então Ele nos dá a possibilidade, através da nova vida em Cristo, de termos também uma nova vida, onde nós podemos ser novamente amigos de Deus, onde o nosso relacionamento com Deus pode ser novamente iniciado. Cristo é o Cordeiro que foi morto no lugar de Isaac, mas não só no lugar dele, no nosso lugar também. Como pecadores, nosso único destino é o da morte. Infelizmente, não há esperança para nós quando nós não estamos com Deus. Nós caminhamos para a morte e para a morte eterna ficaremos. Morrer é o final da nossa estrada, mas Cristo, como Cordeiro, se entrega em nosso lugar
para que no momento certo a nossa vida signifique vida com Deus. Para que no momento certo, quando Ele nos chamar pelo nome, a nossa vida esteja disposta diante de Deus para nós podermos caminhar com Cristo. Para que em cada passo que nós dermos, Cristo seja o nosso companheiro. A nossa esperança é justamente essa: saber que ao subir no monte, Cristo Jesus já nos livrou da morte. Não importa o monte que nós possamos subir, não importa as dificuldades que nós possamos enfrentar. Cristo estará acima do monte e Ele se oferecerá, e Ele já se ofereceu por nós. Independente das coisas que nos fazem sofrer na nossa caminhada, na nossa vida, nos nossos empregos, nos nossos lares, na nossa família, entre os nossos amigos, mesmo que todas essas coisas estejam acontecendo da pior forma que poderiam acontecer, mesmo que você esteja separado dos seus pais por causa de todo esse momento difícil ou por causa de qualquer outra questão, mesmo que você esteja distante da sua família, mesmo que você esteja com várias dificuldades pelas quais você sequer pode contar nas suas mãos, todos os passos que nós damos, eles são experimentados, cada um deles experimentados para que nós caminhemos em direção a Cristo. Cada um deles, cada passo que nós damos, eles são ao lado do nosso amigo Cristo Jesus. Ele cuidará de cada um de nós, para que diante da desesperança, quando não existe mais possibilidade, quando a gente está triste, profundamente triste, quando nós estamos angustiados, alguma coisa parecida com o que Abraão sofreu, de entregar seu próprio filho para um sacrifício, e não só isso, mas também sacrificar ele mesmo, o seu filho, algo parecido com isso, mesmo que seja a maior dor que possamos imaginar, a gente pode lembrar que Cristo está no nosso caminho e Ele deu a sua vida por nós. E essa deve ser a nossa fonte de esperança. Saber que diante de todos os passos, a nossa trilha é sempre junto com Cristo. E ao final, nós não sofreremos a dor que nós merecíamos, da morte eterna, porque Ele já se entregou por nós. E Ele ressuscitou e possibilitou que através da sua ressurreição nós possamos ter uma nova vida. E é isso que nutre o nosso coração de esperança. Saber que diante de todas as dificuldades, saber que diante de todas as alegrias também, independente do momento em que nós estejamos inseridos, encontrados, se a gente está triste ou feliz, chorando ou rindo, Cristo estará conosco. E a nossa caminhada, por mais que anteriormente seguisse para a morte, hoje ela segue para a vida. Hoje o final da nossa caminhada é o nosso encontro pleno com Cristo Jesus. Hoje a direção que nós seguimos é a direção de viver eternamente com Cristo. Acontece que diante de todo esse momento em que nós estamos caminhando até a vida eterna, nós já experimentamos a presença de Cristo. Ele está do nosso lado. Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando das coisas que acontecem conosco. Por mais que nós possamos nos encontrar assim, com dificuldades de entender o que está acontecendo, a nossa confiança deve estar em Cristo. Levantarmos cedo para fazer as coisas de Deus. E isso é estar diante de Deus, como amigos de Deus. Pessoas que nutrem confiança na misericórdia de Deus. Um Deus bondoso, um Deus que cuida de nós. Um Deus que está conosco, ao nosso lado, como um amigo, como um pai que cuida de nós. Neste momento, eu gostaria de orar com você, para que nós possamos meditar e para que você possa pensar a respeito dessa mensagem, pensar a respeito dessas palavras e a respeito da vida de Abraão. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. Diante de tantas adversidades, de tantas dificuldades, o Senhor tem nos socorrido. O Senhor estende a sua mão para nós. O Senhor é um amigo bom, um amigo fiel a nós. Nós pedimos que todas as nossas dificuldades, todas as nossas angústias, todos os nossos momentos de desesperança estejam diante de Ti, para que o Senhor possa vir ao nosso encontro e esclarecer na nossa mente que o Senhor está conosco, que o Senhor cuidará de nós, que o Senhor caminhará conosco lado a lado. Nós pedimos que o Senhor nos mostre estas coisas
porque muitas vezes nós temos dificuldade. Isso é normal. Mas que o Senhor nos lembre, quando nós perdemos a nossa esperança, que o Senhor nos lembre que a nossa esperança está em Ti. E que quando nós esperamos em Ti, o Senhor nos atende com o dom da vida. O Senhor nos traz Cristo Jesus e Ele está diante de nós para cuidar de nós. Por esse motivo, eu peço que o Senhor cuide de cada irmão, cuide das famílias desta igreja, cuide de cada pessoa que está passando por momentos difíceis ou por momentos tranquilos. Que todas essas pessoas, todos esses irmãos, possam enxergar que o Senhor está cuidando de cada um deles, que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Por Cristo Jesus, nós oramos. Amém. E que a graça, o amor e a misericórdia do nosso grande e maravilhoso Deus, que a compaixão, a presença, a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder, a cura, a proteção, a orientação do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e permaneça sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te sustente, que você o perceba na sua casa esta semana. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.